É um assunto extremamente importante e oportuno nesse momento no país. E eu, como uma das pessoas que trabalho pela defesa dos direitos humanos no Brasil, especialmente voltados para as crianças e adolescentes, não poderia me furtar desse debate. Debate que, aliás, é oportuno hoje, que é no dia 30 de março, Dia Mundial da Juventude. E todos nós sabemos que há um princípio constitucional da prioridade absoluta de criança e adolescente. E prioridade absoluta de criança e adolescente é, no meu entendimento, notadamente, a prioridade no orçamento público, que, aliás, não tem sido prioridade no país. Quando a gente fala da aplicação da medida socioeducativa, logo a priori, especialmente os defensores da redução da maioridade penal, argumentam que o menor não tem nenhuma punição, como se o menor não tivesse nenhuma responsabilidade quando infringe um ato, portanto, quando comete um ato infracional, o que, na verdade, não é uma realidade no Brasil. O que nós temos hoje, acima de tudo, é um sistema de aplicação de medida socioeducativa ineficiente, inadequado, aliás, sem a devida atenção por parte do governo. No meu estado, por exemplo, onde o sistema prisional é, na verdade, um retrato que é a realidade brasileira, totalmente falido do estado do Maranhão, o sistema de aplicação de medida socioeducativa, como estabelece todas as regras, por exemplo, do CONANDA, não existem. E, às vezes, o juiz, ao invés de aplicar a medida, acaba ficando impossibilitado, porque as estruturas, de fato, não existem. Os orçamentos hoje que são direcionados, eles são contingenciados, eles são remanejados e, às vezes, são aplicados menos da metade. Recursos, por exemplo, eu fiz um levantamento dos recursos de ordem federal que precisariam ser aplicados junto aos governos municipais, algo em torno de apenas 20% são aplicados. Como é que, de fato, nós vamos ter hoje a aplicação dessas medidas no país, se a estrutura que deveria ser garantida pelo Estado não é? E aí o que nós estamos fazendo, e para mim fica muito claro o que vai acontecer aqui, vai passar, parece que vai passar com uma larga folga a admissibilidade e depois a aprovação pelo plenário desta casa. Está acontecendo aqui, ao invés de nós atacarmos as causas, nós estamos atacando os efeitos. Inclusive fazendo uma defesa, pautando a partir da exceção. Porque nós temos hoje apenas já foi colocado isso aqui por vários parlamentares, apenas 0,2% dos homicídios hoje que são realizados no Brasil são de jovens nessa faixa etária, são feitos por jovens nessa faixa etária de 12 aos 18 anos incompletos. O que há, na verdade, é uma contramão dessa história. Os extermínios de jovens hoje no Brasil está no nível inaceitável, está no nível inadmissível, especialmente de jovens negros e de populações mais pobres, mais excluídas. Região Nordeste, por exemplo, a concentração da quantidade de jovens que estão sendo dizimados está de uma forma assustadora, ligada diretamente, por exemplo, com o consumo de tráfico. E que, aliás, a política antidrogas no Brasil está muito aquém, mas muito aquém daquilo que efetivamente deveria ser. Aprovar a redução da maioridade penal é colocar, aliás, o Brasil numa situação preocupante, porque vai, na verdade, conflitar e violar todas as convenções e tratados nos quais o Brasil é signatário junto à ONU, junto aos demais órgãos como o Unicef e, na verdade, dentro do Brasil, a Fundação Abrinq. Eu via, por exemplo, uma pesquisa feita pelo Conselho Regional de Psicologia, que, na sua maioria absoluta, se posiciona contrário à redução da maioridade penal, porque, de fato, não vai resolver o problema. Nós estamos hoje aqui reduzindo, e eu já digo que estamos reduzindo, porque para mim fica muito claro que vamos reduzir para 16 anos, daqui a pouco vamos reduzir para 14. Aliás, nem nos momentos mais tenebrosos da história política desse país, que foi no regime militar, nós fizemos a redução. Naquele momento, quando discutíamos, por exemplo, aí
iniciativas para a criação da Política Nacional do Bem-Estar do Menor, aonde foi se tratado toda uma estrutura de aplicação na ressocialização, não foi, na verdade, reduzido os 18 anos. E um detalhe, exatamente no regime ditatorial do país, numa recessão enorme, e hoje, em pleno 2015, com a democracia em vigor, nós estamos aqui prestes a reduzir, na contrariedade, na contramão da história mundial, onde a tendência mundial é a fixação nos 18 anos, como hoje faz uma defesa todos esses principais órgãos internacionais e os tratados internacionais. Uma coisa eu queria já partir para a parte, na verdade, de finalizar, defender a redução da maioridade penal no Brasil, é ir contra, na verdade, esse princípio constitucional, que, aliás, nós estaremos aqui contrariando-se uma cláusula pétrea da Constituição Federal. Isso precisa ficar muito claro para todos nós, e que custou caro para a história do Brasil, que custou caro, inclusive, para a juventude brasileira que foi às ruas para garantir, por exemplo, a nossa Constituição Federal. E eu espero e quero, na verdade, chamar aqui esse sentimento dos nossos membros da Comissão de Constituição e Justiça para que possam, na verdade, atentar para isso. Amanhã nós teremos, ao que tudo indica, essa aprovação aqui nesta comissão. E aí estarmos trazendo uma punição que não vai resolver o problema que, aliás, apenas 20% dos nossos jovens hoje cometem, que estão na aplicação da medida socioeducativa na infração, ou, portanto, com ato infracional hoje no Brasil, apenas 20% estão em reincidência. E 60% do sistema prisional brasileiro hoje está em reincidência. Aonde vamos colocar esses jovens? Qual a resposta que nós vamos dar para a sociedade brasileira? Nós vamos embrutecer ainda mais. Nós vamos aumentar a violência. A violência chama violência. E quero finalizar, senhor presidente, pedindo acima de tudo aos senhores parlamentares desta comissão que possam ter essa sensibilidade e nós venhamos pautar, sim, a prioridade absoluta de jovens e adolescentes. Nós venhamos a pautar, sim, o maior direcionamento de orçamento para a política da infância no Brasil. Nós venhamos pautar, sim, um olhar voltado para os conselhos tutelares do Brasil, que, na verdade, hoje, uma boa parte deles estão em total impossibilidade de funcionamento. Nós venhamos, acima de tudo, fazer com que as varas especializadas, com que as promotorias especializadas que fazem o atendimento para a criança e adolescente possam ter estrutura mínima para fazer o atendimento a essas famílias. A responsabilidade do jovem é compartilhada, é da família e do Estado. E hoje aqui, no Congresso Nacional, nós, enquanto parte desse Estado, nós precisamos cumprir o nosso papel, que é impedindo a redução da maioridade penal no país. Muito obrigada, presidente.